Boa noite a todos, esse comecinho de noite agradável, esse finalzinho de tarde, nós estamos mais uma vez aqui. Eu e a pastora Cláudia estamos aqui para trazer uma palavra para você, você que nos acompanha, sempre está conosco no programa Resgatando a Família, um programa indicado para as famílias de todo mundo, família do Brasil, de todo mundo, aonde nós trazemos os princípios de Deus para você, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso, né? A graça de Deus está sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, que o seu lar nessa tarde seja abençoado, né? Que você venha hoje refletir na palavra do Senhor, que o Senhor venha trazer para nós uma palavra que venha nos direcionar, nos exortar, nos ensinar. É mais um dia que a misericórdia do Senhor renova nas nossas vidas. Nós estamos vivos, estamos alegres, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem nos guardado as nossas famílias, guardado o nosso país, guardado as nossas igrejas, e por isso nós estamos contentes, porque o Senhor, a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós já vamos ler um texto aqui, trazer uma palavrinha para nós fazermos uma reflexão. Está lá em 1 Coríntios 11, somente o versículo 1. O apóstolo Paulo, carta aos Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 1, diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só o apóstolo Paulo aqui, trazendo aqui uma palavra para nós de ordem. Todos nós somos imitadores de Cristo, nós somos discípulos de Cristo. Todos os dias nós nos capacitamos, nós nos corrigimos com a ajuda do Espírito Santo, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, né, em outras traduções, sede meus imitadores, torne meus imitadores. Que coragem do apóstolo Paulo, né? Ele diz, olhe para a minha vida, olhe como eu faço, como eu sou no meu dia a dia. Será que nós teríamos essa coragem, né, de dizer para as pessoas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Será que a sua vida está em ordem para que você possa dizer isso, né? Ou até demonstrar no teu dia a dia para as pessoas a tua conduta, né? Como que você trata as pessoas, como que você fala com as pessoas, como que você trata os teus filhos, como você trata a tua esposa, como você trata o teu esposo, como você trata os idosos, como você trata os teus pastores, como você trata as autoridades, como você trata o seu chefe, o seu patrão. Será que você pode dizer hoje para essas pessoas: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo? Então, o Senhor hoje, Ele nos traz essa palavra de responsabilidade, né? Essa palavra de ordem. Nós todos somos imitadores de Cristo, mas nós temos que olhar para dentro de nós e observarmos se as nossas condutas, se essa nossa conduta é exemplar nesta vida. Mas o Senhor, a graça dEle nos alcançou, a misericórdia dEle nos alcançou, e hoje Deus quer falar conosco. Hoje é o dia de nós nos consertarmos com Deus, de falarmos com Deus, de ouvirmos a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele já nos fala nessa tarde, como está a minha vida, como está a sua vida, que está aí do outro lado assistindo ao vivo essa live, ou que vai assistir depois. Como está a sua vida? Então nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque o Senhor é bom, Ele nos perdoa, Ele sabe que nós somos pecadores, porque nós somos pecadores, mas nós
não vivemos em pecado, nós temos a graça de Deus de ter o Espírito Santo que nos conduz à verdade e que nos leva a Cristo. Amém? Então nós já vamos orar, né, e nos colocar diante de Deus. Pai, nós oramos nessa tarde, ó Pai. Pai, olha para a minha vida, Senhor. Olha para as nossas vidas, Senhor. Pai, através do Teu Espírito Santo, nos mostre, Senhor. Mude a nossa vida, ó Pai. Que nós venhamos tornar, ó Pai, como Cristo, ó Pai. Que nós venhamos ser, ó Pai, como Cristo, ó Pai. Exemplos nessa terra, Senhor. Exemplo, ó Pai, como os discípulos, ó Pai. Ser discípulos do Senhor, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, a ser exemplos. Ajude-nos, ó Pai, a tornarmos, ó Pai, imagem e semelhança do Senhor, ó Pai. Que o pecado que está em nós seja revelado através do Teu Espírito, ó Pai. Que nós venhamos ser pessoas melhores, ó Pai. Pais melhores, ó Pai. Cidadãos melhores, ó Pai. Em nome do Senhor. Amém, Jesus, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai. Ajuda a nossa família, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Esteja conosco nesta tarde, ó Pai. Nesse comecinho de noite. Fale conosco através da Tua palavra, Senhor. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fiquem Amém. Conosco, porque nós temos hoje uma palavra poderosa para o seu coração, para a tua família, e Deus vai falar conosco. E agora nós vamos, né, ver os nossos patrocinadores, aqueles que abençoam essa grande obra do Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. And into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, cause it feels like home.
Terracing into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. A Deus pela Azul Cargo Express, pelo super alto ali, o nosso amigo Toninho. Está conosco também a Vistoria União. Você que necessita fazer uma vistoria aí no seu veículo, está precisando, necessita fazer uma vistoria, vá ali na Vistoria União. A Vistoria União está ali na rua JV da Cunha Silva, 1825, lugar ali de fácil acesso ao lado do Poupa Tempo. Chegando ali no Poupa Tempo, você vai ver ali a Vistoria União, ali bem na esquina do Poupa Tempo. Precisou de uma vistoria com rapidez e agilidade, vai ali na Vistoria União, fala ali com o nosso amigo Nicolas. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos os nossos patrocinadores, aqueles que acreditam na obra de Deus, eles fazem parte das bênçãos do Senhor. Amém. Glória Amém. a Deus. Que Deus abençoe a todos os patrocinadores e a todos aqueles que nos acompanham aqui nesse momento, em mais uma live, que está sendo transmitida, resgatando a família, com um tema sempre voltado à família, aos valores da família, segundo a palavra de Deus. Amém? Que você continue aí nos acompanhando, que você compartilhe também essa live, que você comente, que você deixe aí o seu pedido de oração. No final nós estaremos orando. Nós já agradecemos a todos aqueles que têm nos acompanhado. Queremos mandar aqui um abraço, Silvana Caires, ela fala a paz do Senhor. Marquinho Rauzeu também está falando da paz do Senhor Jesus. Amém? Outras pessoas também estão aqui conosco. Rogério e Juliana Inácio também falam a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham, aquele que nós conseguimos ter acesso aqui, tem outros que a gente não consegue, mas que você seja abençoado nessa tarde aí pela palavra de Deus e pela presença do Senhor aí na sua vida, amém? Que o Senhor fale mesmo ao seu coração, que o Senhor ministre poderosamente o seu coração e que a poderosa palavra de Deus, ela possa trazer aí uma nova direção, talvez aí para a sua vida, uma nova direção que você esteja precisando, que a poderosa palavra de Deus, ela venha de encontro a isso e faça grandes mudanças na sua vida, amém? Nós iremos meditar aqui no livro que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Se você puder abrir a sua Bíblia, você pode abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Mas se você não puder, ouça com atenção a palavra do Senhor, o que nós iremos estar meditando aqui nas palavras do nosso Senhor Jesus, Essas são palavras que saíram da boca do nosso Mestre Jesus. E ela diz assim: não julguem, o Senhor diz, não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores do que o seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Porque você se preocupa com um cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Amém? Por enquanto até aqui nós iremos meditar
na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Amém? Essa palavra, ela é uma palavra conhecida, uma palavra que às vezes também traz confusão, né, na mente de muitas pessoas. As pessoas não conseguem interpretar corretamente o que o Senhor Jesus quer nos ensinar com essa palavra. Tudo aquilo que está na palavra do Senhor é muitíssimo precioso para nós, né? Nós devemos meditar com muita atenção em tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E ele começa dizendo: não julgue para não ser julgado, e não condene para não ser condenado. Às vezes as pessoas elas se confundem em pensar assim: então eu não posso falar nada, eu não posso questionar nada, né? Porque senão eu vou ser julgado, eu vou ser condenado. Enfim, né? As pessoas às vezes ela tem meramente esse entendimento raso sobre aquilo que Jesus está falando aqui, né? Como que se a gente não pudesse questionar um comportamento errado de alguém, no qual nós já estivéssemos julgando essa pessoa, né? E não é disso que Jesus está falando. Nós vamos entender melhor, mas o que Jesus está falando é sobre a hipocrisia, né? Ele está condenando a hipocrisia e não o julgamento em si. Ele está falando assim: olha, você não pode julgar alguém, mas enquanto que na verdade você também não tem esse entendimento todo, essa vida reta, né? Toda, né? Então é sobre a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É você querer transmitir algo que na verdade você não é, né? Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele tinha uma grande, ele confrontava grandemente os hipócritas, né? Os fariseus hipócritas, né? Ele resistia bastante aos fariseus e falavam que ele era realmente hipócrita. A gente vê assim Jesus tendo paciência com todos os pecadores, né? Menos com os hipócritas. Mas os fariseus hipócritas, ele tinha uma grande dificuldade, né? E a palavra de Deus, ele fala assim, uns textos fortes sobre isso, né? Sobre a hipocrisia. Então, não é diferente aqui nesse texto. Esse texto também está falando sobre hipocrisia. Está falando que nós não podemos, na verdade, pregar uma mensagem e não vivê-la, né? Nós precisamos ser exemplo daquilo que nós pregamos. Claro que, sabendo que somos falhos e somos pecadores e vamos errar volta e meia, mas falamos no sentido de uma falsidade de coração, de querer realmente parecer algo que não somos, assim como o Senhor, né, fala lá naquele texto, acho que é em Mateus, dos fariseus hipócritas, que ele fala, em Mateus 18, não sei, 16, e ele fala assim que eles são sepulcro caiado, né, que por fora eles são belos e os túmulos pintados de branco, mas por dentro, né, tem toda espécie de ossos e vermes e coisas imundas, né? Então é nesse sentido, irmãos, que o Senhor Jesus nos alerta, né? Os fariseus, ele transparecia assim uma coisa muito bonita, mas por dentro, na verdade, não era transformado. Amém? Então o Senhor Jesus, ele resiste muito a esse tipo de comportamento, e essa palavra vem nos esclarecer isso, né? Não é que nós não podemos falar, olha, aquele comportamento não está certo, porque se nós temos discernimento, às vezes nós enxergamos um comportamento errado, isso não está errado, nós não estamos julgando e condenando aquela pessoa ao inferno, não é nada disso, mas nós estamos, né, falando somente detectando um comportamento que não é adequado, né? Isso não é errado por si só, não é sobre isso, né? Esclarecendo melhor, não é sobre isso que Jesus está falando aqui, quando ele fala não julgue para não ser julgados, não condene para não ser condenados, perdoe e serão perdoados, deem e receberão. Lá na frente ele vai falar sobre a hipocrisia e nós vamos entender melhor isso, né? Aqui nesse texto, né? Sobre a hipocrisia também ele fala que eles lavam a parte de fora dos copos, dos pratos, né?
e enfim, muitas coisas assim feitas por aparência, né? Então, na verdade, eu até escrevi aqui, ele fala, não julgue os outros, né? Mas julgue a si mesmo, né? Então, antes de nós ficarmos apontando o dedo para as pessoas, nós deveríamos ter essa habilidade de apontar mais o dedo para nós mesmos, para que a gente pudesse entender aquilo que realmente está dentro do nosso coração, né? Então o Senhor fala, esse texto é muito interessante e ele tem muitas chaves poderosas aqui para nós, para que a gente possa aprender melhor sobre muitas coisas, né? Ele fala de dar e receber. A pedagogia do céu é essa, né? Se nós queremos receber algo do Senhor, nós temos que estar dispostos a dar, né? Deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Esse texto é muito usado para falar de dízimos e ofertas, mas não é só sobre isso que nós podemos falar, mas é sobre tudo aquilo que nós queremos receber do Senhor. Nós temos que estar dispostos a dar também, né? Se nós queremos receber do Senhor, talvez uma casa, uma família mais, né, amorosa, uma família mais unida, nós também temos que estar dispostos a nos doar também para que isso aconteça em outras famílias, em outras casas, em ser bênção para as pessoas que estão próximo de nós, né? Deem e receberão. Em todos os sentidos, essa palavra, ela é muito, muito, muito verdadeira, né? Lá em Mateus, sobre esse texto, ele fala basicamente a mesma coisa, tem algumas coisas a mais, mas uma coisa que me chama muito, muita atenção a respeito desse pensamento aqui que Jesus está falando, ele fala em todas as coisas, em Mateus 7:12, em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Então, olha só, Jesus está falando assim, tudo que a gente quer receber, nós temos que estar disposto a fazer pelo nosso próximo. Isso resume toda ele fala que essa é a essência, quer dizer, é aquilo que é o principal de tudo que está na lei, e de tudo que a lei fala e de tudo que os profetas falam. Então, se você quer entender, às vezes você não tem muito entendimento da Bíblia, se você entender essa essência, você vai ser um bom cristão, fazer pelas pessoas o que você gostaria de receber das pessoas, né? Então, é sobre isso aqui que nós estaremos falando, né, nessa noite. Quer falar alguma coisa? É a própria servidão, né? Sim. Que Jesus, ele veio ensinar, né? Nós temos que servir, né? A própria palavra fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Sim. Então, realmente é uma entrega. Essência você quer receber do o amor, você tem que dar o amor primeiro. E assim é dentro da nossa família, né? Todos os lugares. Aonde nós estivermos. Todos os lugares, em todos os lugares, né? E ele fala que se nós estivermos dispostos a nos doar, nós também receberemos. Nós também receberemos. Uma medida transbordante, sacudida, para caber mais, derramada sobre vocês. Então, o Evangelho, queridos, ele nos convida a sair do egoísmo. Uma vez eu ouvi uma palavra, eu nunca mais esqueci de um determinado pastor falando sobre essa palavra, eu nunca mais esqueci. Alguém perguntou a ele assim, resume para mim inferno em uma só palavra. E ele falou, egoísmo. Jesus. Egoísmo. Eu nunca mais esqueci disso. Queridos, o que o Senhor está falando para nós aqui nessa noite, não julgue os outros, julgue a si mesmo. Eu acho que nós poderíamos começar por aí. Julgar se nós estamos sendo egoístas, se nós queremos viver uma vida voltada só a nós mesmos, sem nos doar às pessoas. Nós falamos sobre família nesse programa. E
E a palavra de Deus fala também, né? Nós sempre falamos, o Ricardo falou, acho que semana passada sobre isso, que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis. E qual é esse tempo terrível? Que as pessoas seriam egoístas, amantes de si mesmas. Então, esse é o mal dos nossos dias. Pessoas totalmente egoístas, voltadas somente a si mesmas, ao seu benefício próprio, aos seus prazeres próprios, que não pensam no próximo. E isso tá se cumprindo de uma maneira tão violenta que as pessoas estão tão egoístas até dentro da sua própria casa. Verdade. Eles não conseguem se doar nem mesmo para a família. Por isso que os casamentos estão cada dia durando menos. Às vezes a gente fala assim, é a modernidade, queridos. Que modernidade que é essa? Que faz que a gente seja seres tão fracos. Tão fracos. Que não consegue suportar nada, que não consegue se doar nada, que não consegue suportar uma afliçãozinha que seja quer, não, eu quero voltar para o meu lugar de conforto. Individualismo, então, né? Meu individualismo, Então, assim, nós precisamos olhar para si mesmo, né? Isso que Jesus está falando, fala assim, olha, se você ficar falando dos outros, você também vai ser julgado. Antes de fazer isso, olhe primeiro para dentro de você. Esse é um exercício diário, olhar para dentro de nós com sinceridade. Verdade. Se nós fizéssemos isso como cristão, nós teríamos uma revolução dentro das nossas igrejas, dentro da nossa família. Às vezes nós vemos o erro do nosso filho, e o nosso filho é como se fosse um fruto. Você vê o erro dele, você vê às vezes a preguiça dele, às vezes você vê que ele não está atento a certas coisas que precisaria estar. E você como pai às vezes se incomoda. E é normal que a gente se incomode. Mas Jesus fala, olhe para dentro de si. Isso é um exercício que nós temos que fazer como família. Se nós queremos uma família transformada, o primeiro que precisa ser transformado somos nós como pai e mãe. Verdade. Porque o verdadeiro ensino é transmitido dessa forma. Não tem como você ensinar nada, e essa palavra vai falar melhor sobre isso. Não tem como você ensinar nada para ninguém se você não estiver disposto a ter aprendido primeiro. Isso é hipocrisia. Às vezes nós vivemos uma vida hipócrita dentro da nossa família. E a gente quer colher resultados diferentes, mas esses resultados não vêm porque Deus é justo. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, o Senhor Jesus fala assim, a palavra de Deus fala, Jesus deu ainda a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Nesse raciocínio que nós estamos falando aqui, pensa comigo. É possível um cego guiar outro cego? Não, não é possível. Os dois vão cair num buraco, é o que a Bíblia fala. Não, cairão os dois no buraco. E ele fala assim, os discípulos não são maiores que o seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Então ele está falando assim, se você for cego, como que você vai querer guiar alguém? Para que a gente possa guiar alguém, nós precisamos enxergar alguma coisa. É claro que todos nós enxergamos alguma coisa na medida do possível. Mas, às vezes nós nos deparamos com frutos amargos dentro da nossa casa. E a nossa primeira atitude é julgar. Meu casamento foi destruído porque meus filhos são desobedientes. Não dava sossego. Né? Não vai para frente porque não me obedece. Enfim, nós vemos famílias sendo destruídas, mas o Senhor Jesus, ele nos convida, fala assim, olha para dentro de si mesmo. Será que você está sendo um bom mestre? Será que você enxerga realmente para estar guiando os teus filhos? Ou será que todos vocês vão cair dentro de um buraco? Né? Na verdade, os filhos, eles são o reflexo do espelho que somos nós, né?
Não é verdade? Os filhos são reflexo do espelho que somos nós. Então nós somos o exemplo deles. Nós somos o exemplo. Então, praticamente, quando você vê uma conduta do teu filho, né, ou errada, ou que te incomoda, certamente você está transmitindo isso de alguma forma. Nós estamos transmitindo para os nossos filhos de alguma forma. E depois nós queremos cobrar isso deles, a correção. Sim. Né? Então, levando para o lado da educação, a educação, principalmente para crianças, né, fala muito do lúdico. O que é o lúdico? É o exemplo, né? Tem que trazer o lúdico para a criança entender melhor, que seria o exemplo. Então, o nosso discurso não pode ser desprovido de exemplo. E Jesus falou isso a respeito dos fariseus, lá em Mateus. Ele fala assim, vocês façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não vivem o que pregam. Então, muitas vezes, nós falamos muitas coisas, mas não somos exemplo. E as crianças aprendem pelo exemplo. Não só as crianças, mas principalmente as crianças. Todas as pessoas aprendem pelo exemplo. Né? O ser humano copia tudo e isso não é errado. Nós aprendemos a falar porque nós ouvimos a nossa mãe falando várias vezes. A nossa mãe, o nosso pai, os irmãos. Aí nós começamos a falar mediante a cópia. Né? A gente vai copiando. Você lê um bom livro, você entende muitas coisas. Isso não é errado. Você vê, né? Hoje em dia, você vê um grande número de pessoas, principalmente os jovens, que eles não querem mais casar. Né? Você vê que eles têm até uma aversão ao casamento. Muitas vezes isso acontece pelas influências culturais e também por aquilo que ele vê dentro de casa. Maus exemplos. Maus exemplos. Pais que sempre estão brigando, pais que sempre estão discutindo, famílias destruídas. Então, isso traz uma aversão à questão do casamento. Então, é isso que você está falando. Né? Então, se eu quero que meu filho seja um bom homem, que o meu filho seja um bom pai, que o meu filho seja um bom esposo, ele vai olhar para mim, como eu trato a minha esposa, ele vai olhar como eu trato a mãe dele, ele vai olhar como eu trato eles. Então é com o meu exemplo, certamente isso vai influenciar dele como pai, dele como esposo, dele como homem. De maneira positiva ou negativa. Né? Não tem escape. Nós vamos influenciar as pessoas de maneira positiva ou negativa. Né? Nós vamos influenciar de qualquer forma. Por isso que é muito importante o autoexame. O autoexame. Olhar para dentro de si. Né? Vencer pecados. Vencer aquilo que precisa ser vencido. Buscar a Deus com mais intensidade. Né? A nossa família, estando ela bem, ou estando ela mais ou menos, ou estando ela ruim, dependendo do nível de entrega e de adoração que você tem a Cristo Jesus, isso assim não vai ser diferente disso. A partir do tanto que você entrega o seu coração a Cristo, aos caminhos do Senhor, a sua família vai melhorar. Por quê? Porque nós melhoramos quando nós nos entregamos a Jesus mais e mais. Nós melhoramos como ser humano. Isso precisa acontecer. Então, uma família abençoada é composta por pessoas que têm feito esse autoexame, têm feito essa autocrítica. Por que eu sempre caio nisso? Por que eu sempre peco nisso? Por que eu não consigo ter uma vida de oração? Por que eu não consigo ter uma vida disciplinada das disciplinas espirituais como jejum e oração? Por que eu não consigo estar dentro de uma igreja e compartilhar ali dos erros e dos acertos com os irmãos, servir na casa do Senhor? Por que eu nunca cresço nisso?
Tem que ser sincero, né? Seja sincero. Olhe para dentro de você e fala, eu preciso melhorar nisso. Porque o Senhor nos coloca dentro de uma igreja, não é porque a igreja é perfeita, mas é para que a gente possa servir ali dentro, para que a gente possa compartilhar de coisas boas das pessoas e das ruins também, porque as coisas ruins também nos aperfeiçoa, ensina, também nos ensina. Nós não devemos fugir dessas coisas. Tudo isso é ensino para nós, para que a gente venha crescer, para que a gente venha amadurecer como ser humano, né? Então, olha só, ele fala assim, o discípulo não é maior do que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Olha como que isso é perigoso e maravilhoso também. A instrução, né? Se nós ensinamos pelo nosso exemplo o bem e o mal, o aluno bem instruído será como seu mestre. Se você for um bom pai, provavelmente seu filho será um bom pai. Verdade. Se você for um mau pai, provavelmente seu filho não dará valor à família como deveria. É claro que nós não podemos atribuir tudo isso aos pais, porque quando as pessoas crescem, elas têm o seu livre-arbítrio e fazem as suas próprias escolhas. E afinal de contas, a salvação, falando de salvação, está na mão do Senhor, está na mão do Espírito Santo, não na nossa. Mas nós devemos fazer tudo como se estivesse nas nossas mãos e crer de tal forma como se estivesse totalmente nas mãos de Deus. Mas Deus conta com a nossa, com certeza, com a nossa colaboração também, com o nosso exemplo também. Você viu? Por isso que o Ricardo até falou, né? Que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que responsabilidade. Então quer dizer, se nós não precisássemos ser exemplo, o apóstolo Paulo não falaria: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, a responsabilidade não está totalmente na mão de Deus e nem na nossa mão, mas cada um vai fazer a sua parte. Aquilo que cabe a Deus fazer, Ele fará. Aquilo que cabe a nós fazermos, é nós que devemos fazer, né? A questão de exemplo, né? Lá em Deuteronômio 6, ele vai falar assim, Deuteronômio 6, versículo 4, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Olha o que ele está falando. Para os homens, para os pais. Então essas palavras têm que estar dentro do teu coração. Quer dizer, eu tenho que ter esse temor. É eu. Falando de família, é o pai, é a mãe que tem que ter esse temor. Então o meu coração, ele precisa estar no Senhor. Cada vez mais, eu preciso ter esse temor. É que nem você falou, é mudança, é transformação, todos os dias. Né? É o que a gente já falou, né? Que a gente comenta, graças a Deus, Deus tardou os nossos filhos em nossas vidas. Isso foi bom. Foi bom, porque nós amadurecemos no Senhor. É claro que nós não somos perfeitos, mas hoje, né, nossos filhos têm 13 e 11, mas a época que eles nasceram, nós tínhamos um pouco mais de discernimento, maturidade e fé. Né? Então, assim, o meu coração, o coração do pai, da mãe, tem que estar no Senhor. Aí ele fala assim, ensine-as com persistência aos seus filhos. Então, eu tenho que estar no Senhor para que eu possa ensinar aos meus filhos. Antes de ensinar, precisa meu coração. Amar a Deus de todo o coração, e as palavras do Senhor estão, né? É o que você está querendo dizer. Então, assim, não adianta eu querer corrigir os meus filhos se eu não dou exemplo. Não é verdade? Para você ensinar o ensino mesmo, real, você tem que viver, porque quando a palavra fala assim, ó, de todo o coração, ele está falando das nossas entranhas, do nosso interior, é aquilo que você vive, aquilo que você respira, aquilo que você não vive sem, é aquilo que você abre o olho, você pensa, louvado seja Deus, aquilo que você fecha seus olhos à noite, louvado seja Deus. Então, o amor de Deus está nas nossas entranhas, de tal modo que você respira Deus. E isso vai ser transmitido de uma maneira muito
pedagógica. E isso nós precisamos buscar, né? Senão vai se cumprir aquilo que está falando aqui, né? Que o aluno bem instruído será como o mestre. Mas como é o mestre? Essa é a questão. Como é o mestre? O que você falou pode ser um exemplo. Bom, mas pode ser ruim. Você vê, a gente vê isso, né? Nas famílias, né? Os filhos geralmente puxam os pais, né? Se o pai é nervoso, se o pai é violento, o filho a gente transmite. Acompanha, e outra coisa, às vezes involuntariamente você faz aquilo que seus pais faziam. Isso. Você não quer às vezes fazer aquele comportamento, exemplo, né? Mas aquilo está tão entranhado dentro de você que às vezes naturalmente você começa a fazer sem perceber. E isso é uma verdade, né? Da gente fazer uma reflexão todos os dias. O quão longe, talvez nós podemos estar longe daquilo que Deus quer de nós. Da verdadeira adoração, da verdadeira intimidade. Será que todas as vezes que nós passamos por conflitos, todas as vezes que nós pecamos, nós entramos na presença de Deus? Eu vou para o joelho, eu vou para a oração, onde Deus, Ele fala comigo, onde Deus, Ele pode me perdoar, onde Ele me perdoa os meus pecados, aquele problema, aquela situação que eu estou vivendo, será que eu recorro ao Senhor? Né? Será que eu tenho essa cultura? Então, quanto menos eu busco a Deus, isso me denota que eu estou longe do Senhor, eu estou longe da cultura de Deus. E muitas pessoas, muitas famílias vivem longe da presença de Deus, só que às vezes acreditando que ela é uma cristã. Mas por quê? Por causa disso que a gente está falando. Nós vivemos exemplos, às vezes de uma distância muito longe de Deus e achamos que estamos em Deus. Mas nós fomos influenciados. E muitas vezes estamos fazendo tudo o contrário que a palavra de Deus, né? Ensina. E assim, continuando aqui no que nós estávamos falando, né? O Senhor Jesus continua falando: por que você se preocupa com o cisco do olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho? Né? Como pode dizer, amigo, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco que está diante do seu próprio olho? Então, olha só, né? Enquanto um escravo, ele não liberta ninguém. Ele precisa ser livre para poder fazer algo por alguém. Né? Se nós somos escravizados, seja lá pelo que for, como que nós vamos criar, por exemplo, levando para a família filhos libertos, se nós somos escravizados? Às vezes você é escravizado pela ganância, às vezes você é escravizado pela imoralidade sexual, né? Você é escravizado pelos maus hábitos, você é escravizado pelos maus hábitos alimentares. Tantas coisas. Pelos maus hábitos, às vezes, até mesmo dentro da sua casa, né? Então, vamos supor, um filho que é criado numa casa toda desordenada, provavelmente ele vai ser um adulto desordenado. Ele não vai, porque ele não teve um exemplo da organização, né? Se você come qualquer tipo de alimento todos os dias sem restrições nenhuma, provavelmente seus filhos vão aprender a comer todos aqueles alimentos, né? Agora, se nós valorizamos outros tipos de alimentos mais saudáveis, isso também é ensino. Então, observe, todas as coisas ensinam. O ensino ocorre o tempo inteiro. Por isso que a palavra de Deus fala: ensina o menino no caminho que se deve andar, porque quando for moço não se desviará dele. Então, quer dizer, nós ensinamos os nossos filhos com os nossos exemplos, com os nossos hábitos, e quando ele for grande ele vai fazer a mesma coisa, a não ser depois. Acontece, claro, conversão, a graça de Deus, isso aí tudo pode acontecer, é óbvio, mas nós estamos falando de um assunto de exemplo, de vivermos o que pregamos, né? De vivermos a nossa fé, de observarmos os nossos atos, porque os nossos atos ensinam. Às vezes nós falamos: o meu filho não gosta de estudar, meu filho não se importa com os estudos.
Mas qual foi a vez que o seu filho viu você lendo um livro? Qual é a importância que você dá na leitura de um livro, no estudo, num curso? Quantas vezes o seu filho vê você estudando? Né? Então, tudo isso ensina. Porque nós estamos falando que a leitura é algo importante. Ah, meu filho não se interessa pela igreja. Será que você tem se interessado pela igreja? Será que o culto para você é algo imprescindível? Pode chover, pode fazer sol, pode nevar. Domingo eu vou na igreja. Só se acontecer algo de força maior, é óbvio. Não como uma religiosidade, mas como uma devoção. Qual é a importância que eu dou no culto do Senhor? Então, nós estamos transmitindo algo. E é tão verdade isso que nós estamos falando, baseado nessa palavra, que o Senhor Jesus, lá no versículo 43, ele fala: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Ele está falando de fruto. Ele está falando daquilo que nós produzimos, o que nós temos produzido. Queridos, muitas vezes eu olho para os meus filhos e vejo alguns frutos amargos nele, coisa que eu não gostaria de estar vendo. Só que eu aprendi com a palavra de Deus que, ao invés de eu olhar só para ele e condenar só ele, eu tenho que fazer um exercício de olhar para mim e falar: o que eu estou transmitindo para ele nesse sentido? Né? O que eu estou fazendo de errado nesse sentido que ele está tendo esse comportamento específico? Será que eu não tenho que dar mais valor à leitura do que ao celular para que o meu filho também desenvolva um hábito assim? Então, é exemplo. Isso nós podemos levar para todos os campos da nossa vida, para todos os lugares no qual nós aprendemos com tudo, né? Com tudo. E ele fala que uma árvore boa não produz frutos ruins. Então ele está falando realmente de ser e de não parecer, né? E ele continua falando, voltando lá no texto, ele fala: hipócrita, primeiro livre-se do tronco que está no seu olho, então você verá o suficiente para se tirar o cisco do olho do seu amigo. Primeiro nós precisamos nos libertar de muitas coisas para depois ajudar as pessoas, né? Nós precisamos nos libertar de muitas coisas, porque senão vai ser só discurso. Vai ser que nem os fariseus, que Jesus combatia o tempo inteiro. Façam o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Não façam o que eles fazem. O próprio Jesus, ele disse: vocês com mosquito e engolem camelo. Engole camelo, né? Vocês implicam às vezes com aquelas coisinhas pequenininhas, mas as grandes, vocês... Tem gente, vamos dar um exemplo. Pessoas se preocupam tanto com a formação intelectual de filhos, mas não se importa nem um pouco com a formação espiritual, que dá toda a estrutura para o ser humano. É verdade. Porque nós somos seres espirituais. Se a tua educação é voltada só no intelecto e nada no espiritual para o teu filho, você está errando. Porque as coisas precisam ser ordenadas e o espiritual vem em primeiro lugar. Tipo assim, né? Ela se engrandece. O meu filho João, 10 em matemática, 10... Isso é bom. É ótimo, ninguém tá falando que é Mas bom. No espiritual ela não investe nada. Ela não investe nada. Na vida do menino. E aí, esse ser humano vai ser manco. Não tem como. Não tem. Porque o espiritual é a nossa base. É a base. Então, a verdadeira educação, ela vai atender tudo isso. O espiritual, o intelectual, é o ser da pessoa. O caráter da criança, é o caráter das pessoas, é o que eu sou, para que então eu transmita algo muito bom e possa ensinar. É sobre isso que o Senhor está falando nessa palavra.
Ele não está falando, não julgue ninguém, não é isso. Ele está falando, não seja hipócrita. Sede exemplo. Sede exemplo. Seja que nem Paulo. Imita-me, porque eu sou o imitador de Cristo. E se o Senhor permitiu que isso estivesse escrito na palavra, é porque era verdadeiro. Né? Então é possível. Ontem ainda nós falamos na igreja, né? Nós ouvimos na igreja, na verdade, algo nesse sentido, que nós precisamos ter um encontro com Cristo. Cristo precisa ser gerado em nós todos os dias. Todos os dias. Então é esse o compromisso que nós temos que ter conosco. É fácil, isso não está certo, aquilo não está certo, aquilo outro não está certo, a minha casa... Mas nunca olhamos para dentro de nós. Às vezes uma mudança pessoal começa a trazer uma série de mudanças dentro da nossa família, né? Por isso que a igreja não será perfeita, porque está cheio de pessoas imperfeitas. E sempre será assim. Mas a nossa casa pode se tornar cada dia melhor. Verdade. Porque nós somos ali os líderes da nossa casa. E nós temos essa missão de discipular, de fazer, né, discípulo. Os discípulos, o aluno bem instruído, o filho bem instruído será como o mestre. Glória a Deus. Então, isso é uma grande verdade. Por onde que nós começamos para que a gente possa ter uma família abençoada? Começa por nós. Não é nos filhos. Às vezes os filhos vai ser o reflexo do problema, mas o problema às vezes nem está nele, está em nós. Às vezes o filho é rebelde por falta de atenção dos pais. Não é porque é rebelde por é rebelde. Não teve atenção a vida inteira. E aquela criança que não teve essa atenção, esse cuidado, essa presença, desenvolve uma rebeldia. Mas o problema está em si na rebeldia? Pode ser que sim, mas muitas vezes é a falta de alguma coisa, que faltou presença, faltou ensino, faltou cuidado, né? Então é isso que o Senhor está falando, né? Então nós não podemos ser hipócritas dentro das nossas casas, porque ser crente dentro da igreja é fácil, não é verdade? Verdade. Teve até um menino que falou, né? O pai, né? Eu não queria, como que era? Eu quero morar na igreja. O pai pastor, né? Eu quero morar na igreja, mãe. Aí a mãe falou, Por quê, filho? Porque aqui na igreja o pai é tão bonzinho. Olha só. Então, ser crente na igreja é fácil. E como que nós conseguimos tudo isso? Para finalizar, nós estamos lendo esse texto em Mateus, mas a resposta também, aliás em Lucas, mas a resposta também aqui está em Mateus, que Jesus fala da oração eficaz. Ele fala, logo após esse texto ele fala, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe. Aleluia. Todo o que procura encontra, e todo aquele que bate, a porta lhe é aberta. Mas para que a porta lhe seja aberta, para que você possa encontrar alguma coisa, para que você possa receber alguma coisa, você precisa ter consciência do teu próprio pecado, do teu próprio erro. Aí sim o Senhor vem com resposta. Se nós não temos a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos, falar assim, olha, eu preciso mudar nesse sentido, nesse sentido e nesse sentido, você não vai ter a consciência da mudança e você não vai nem pedir por essa mudança. Você não vai ter a consciência. Por isso o Senhor fala, peçam e receberão. Se nós estamos identificando algum problema dentro da nossa própria vida, a partir do momento que nós identificamos aquilo, nós podemos se achegar diante de Deus com confiança, sabendo que Ele vai nos agraciar, que Ele vai nos dar aquilo que nós pedimos. O Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Não é da vontade de Jesus que nós ficamos carregando pecado.
Ele está disposto a nos agraciar todas as vezes que nós tenhamos consciência dos nossos erros, né? A parte mais difícil Deus já fez, que foi entregar o seu Filho por causa dos nossos pecados, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. E ele fala assim, se o seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra? Ninguém vai fazer isso. Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Nós não fazemos isso. Portanto, se vocês que são maus, Jesus diz, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está no céu, dará bons presentes a todos os que lhe pedirem. Então ele está falando assim, Deus está disposto a dar a nós todas as boas dádivas que Ele preparou para nós. Todas elas. Mas primeiro, precisa ter um autoexame. Por que os fariseus não recebiam nada? Porque eles, aos olhos deles, eles eram curados, sarados. Eles não precisavam de nada. Não é verdade? Então, se você acha que você não precisa de nada, com certeza você não receberá nada de Deus. Mas aquele que é humilde e fala, Senhor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, com certeza absoluta, você vai receber graça de Deus para tudo aquilo que você pede. Amém? Então, fique com essa palavra no seu coração. Amém. Glória a Deus. E a chave, né, que você falou nesse último texto, a chave é a oração. Sim. E essa chave, ela abre portas, né? A chave é a oração. A oração, ela abre portas espirituais. O interessante é que Jesus, ele fala, se o filho pedir pão, o pai vai dar pedra. Não vai. E ele fala ali em seguida, peça ao teu pai. Olha só, Jesus falando que o próprio Deus é o nosso Pai. Por isso que ele faz analogia com o Pai. Faz analogia com o Pai terreno. Como nós amamos os nossos filhos, né? Não é? Ainda que erramos com eles, assim, mesmo assim nós amamos e queremos o melhor, né? Então, que nós entremos em oração agora, né? Crendo. Pedimos ao nosso Pai. A chave é a oração. E ela abre portas. Ela abre portas. Se você puder orar, tem um pedido Amém. Em relação aí à saúde. Tem vários pedidos. Catarina Fernandes, Marisa Roriz, ela pede oração por Hélio. Maria Koyama, Silvia Caires, Marquinho Rauzeu, Vanderlei Aparecida, Rogério e Juliana, Ana Santana, Gislaine Koyama, Cristina Moreira pede oração por cura e libertação para a minha vida e minha família. Filho Samuel, Esther, Vitória Moreira e meu esposo Ricardo Pereira. E Nelson Cristina Lopes pede oração também. Nós iremos orar por essa família da Cristina Moreira. Que Deus possa alcançar, né? Deus, a palavra de Deus não é mentira. A palavra de Deus é a verdade. O que nós precisamos é de humildade para receber ela. O Senhor Jesus diz, os sãos não precisam de doente, de médico, mas é os doentes, os enfermos que precisam de médico. Queridos, todos nós somos enfermos por causa do pecado. Ele está falando daqueles que acham que não precisam. Nós precisamos. Se você tem um coração humilde, que sabe que precisa de Deus, então você vai receber essa graça nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós entramos em oração nesse momento, Pai. Senhor. Mediante cremos, a Tua palavra. Nós cremos, Senhor. O Senhor falou os nossos corações. Sim, Pai, o Senhor confrontou os nossos corações, obrigado, Pai. Senhor. E isso é maravilhoso, porque Aleluia, o Senhor. Senhor corrige o filho a quem É o verdade, Senhor Senhor. ama. Sim, meu Pai. Nós sabemos disso, nós Sim, cremos nós nisso, sabemos, nós confiamos nisso. Se o Senhor está falando conosco, é porque somos filhos amados verdade, do Senhor. Senhor, no Glórias qual o a Senhor Deus. quer colocar na direção Glórias certa, a no Deus. qual o Senhor quer que frutifique a 100 por 1.
Verdade, Deus, nós meu oramos por essas pessoas que Sim, pediram meu Pai. oração. Sim, meu Deus. Por essa família em especial que pede Aleluia. oração. Senhor, eu Liberta, peço a Senhor. intervenção Liberta, do céu Senhor, sobre com essa teu família. poder, ó Pai. Senhor, eu não sei o que passa Aleluia. na família desta mulher, mas Sim, ó o Pai. Senhor conhece É verdade, perfeitamente Senhor. em Entra com a tua detalhes, provisão, Pai, Senhor. esta família. Liberta Eu com o teu oro para que poder, essa ó Pai. família seja liberta, Sim, para meu que Pai, essa em família se nome de volte a Jesus. Cristo Jesus de todo Em o coração. nome de E para que Jesus. todos eles sejam servos Aleluia, e discípulos do Senhor, Senhor. em nome de Jesus Cristo. Sim, eu oro meu por Pai. todos os demais que Sim, pediram meu Pai. oração, Sim, meu todos Pai. aqueles que estão com problema Aleluia, de saúde. Senhor. Senhor, vá Sim, de meu. encontro Vá à de necessidade encontro, do Senhor. teu povo. Senhor, Sim, vai meu de Pai. encontro à família do teu povo. É verdade, As Senhor. famílias que Entra, estão Pai, ouvindo, entra Pai. com a tua Ó Deus, provisão, Senhor. entra com provisão, Sim, ó com Pai. providência, Cura, libertação, com ó Pai. restauração. Restauração, Deus, Senhor. alinha Em os nome nossos de- corações. alinha, sim. Senhor, nos dê um coração humilde, Pai, para Sim, reconhecer Pai. os nossos É verdade. próprios erros. Senhor, Pai. tira a trave Tira, dos nossos sim, olhos. ó Pai. Tira a Arranca, trave, Senhor. Senhor, dos olhos do teu Arranca, povo, Senhor, Pai. em Aquilo que nome tem de impedido Jesus. eles de ver com Aleluia. clareza a verdade, Pai. Sim, Em Pai. nome do Senhor Jesus nós oramos Aleluia. e agradecemos nessa noite. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós agradecemos a todos, louvamos ao Senhor. Amém, Que Deus Jesus. possa agir na tua vida. Em Você que nome orou de com fé, Jesus. que Deus possa curar, transformar, libertar. Amém. Em nome de Jesus. Semana que vem estaremos aqui novamente com o programa Resgatando a Família com a graça de Deus. Amém. Tenha uma boa noite e semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta.